Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no canal 55. E aí, bora analisar hoje uma situação que gerou bastante discussão, né? Essa tensão entre o Executivo e o Congresso no Brasil. Tudo começou com umas declarações recentes do presidente Lula. A gente tem aqui uma análise, o título é Lula, tensão com o Congresso e os limites da democracia. E a ideia é, assim, tentar entender o centro dessa tensão. E o que isso pode dizer sobre o equilíbrio dos poderes por aqui? O ponto de partida foi uma fala do presidente, sabe? Em eventos internacionais, pensando na COP30 e tal, ele defendeu basicamente que o que fosse decidido e consensuado lá fora, nessas cúpulas, tinha que ser implementado aqui. Ponto final. Sem que o Congresso pudesse depois barrar a decisão. A frase exata que a análise destaca é essa aqui, ó. O que nós decidirmos nessas reuniões internacionais tem que ser cumprido. Não pode vir o Congresso Nacional depois querer impedir. É forte, né? Vamos ver o que a análise diz disso. Pois é, uma declaração bem direta. E o que a análise logo aponta é como isso mexe, assim, diretamente com o princípio da separação dos poderes. Isso está lá na Constituição de 88, é cláusula pétrea, ou seja, é um pilar mesmo, não dá para mudar por emenda. E o papel do Congresso é justamente esse, debater, olhar com calma, revisar e, se precisar, até vetar coisas que vêm do Executivo. É o tal sistema de freios e contrapesos, né? Essencial para a democracia funcionar. Entendi. Então, a leitura que a fonte faz é que essa fala poderia indicar, talvez, um certo incômodo com esses mecanismos de controle, quase como se visse o parlamento mais como, sei lá, uma barreira, um obstáculo, do que como parte do jogo democrático. O texto que a gente está vendo até compara um pouco essa retórica com outras mais antigas que também tentaram diminuir o papel do legislativo. Faz sentido. Exatamente. A análise argumenta nessa linha. Diz que, olha, buscar protagonismo internacional, alinhar o país em temas globais, tudo isso é legítimo, claro, mas que isso não poderia, sim, justificar atropelar as funções que a Constituição dá para o Congresso. A soberania do parlamento para decidir sobre as leis do país é vista ali como algo crucial, que não pode ser deixado de lado. Certo. Então, para resumir essa visão na análise, a gente está falando de um conflito clássico, né? De um lado tem essa busca por ser eficaz, por cumprir rápido os compromissos internacionais, e do outro, a necessidade de respeitar os processos internos, a autonomia das nossas instituições que definem como a democracia funciona aqui no Brasil. É por aí? Perfeito! É bem essa tensão que a análise descreve. E ela termina ressaltando uma coisa importante, que essa tensão entre os poderes, na verdade, ela é saudável. É importante para a democracia se sustentar a longo prazo, sabe? Tentar ignorar o Congresso ou silenciar o debate interno só porque houve um consenso lá fora, isso seria, segundo o texto, ir contra o que a gente aprendeu com a história, né? Sobre os riscos de concentrar muito poder. Interessante. Isso deixa a gente pensando, né? Levanta uma questão que fica no ar. Como é que se equilibra isso? A necessidade de agilidade, de honrar acordos internacionais, com a deliberação interna, a soberania do Congresso, que é indispensável. Bom, fica aí a reflexão para todo mundo. Até a próxima.